Oi pessoal, nós somos o Rapadura Consciência e estamos de volta para mais um episódio aqui com vocês. Eu sou Vanderlan Holanda. Eu sou o Ricardo Nagô. E nesse episódio a gente vai falar sobre como fazer ciência. Que bom que a gente voltou, viu? Mais uma semana aí conversando com os nossos ouvintes e hoje sobre um assunto que a gente se interessa bastante, que os nossos ouvintes... Na verdade, foi pedido dos nossos ouvintes. Exatamente. Vanderlan. Muitas pessoas se perguntam, né? E é muito comum se indagar sobre como fazer ciência, é possível fazer ciência, o que é necessário para fazer ciência, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso nesse episódio de hoje. E a primeira coisa que a gente tem que entender, Ricardo, é que a ciência ela tem diversas faces. E o primeiro passo para responder a essas perguntas, a esse entendimento, é compreender que a ciência ela tem várias faces. Né? É importante que as pessoas consigam definir o que é fazer ciência, porque às vezes as pessoas sempre confundem ciência com o cientista, aquele que vive isolado no laboratório, exatamente, com o seu jaleco, fazendo as suas pipetagens, mas a ciência ela vai mais além do que estar dentro de um laboratório, não é isso, Van? Isso, a ciência vai muito além do que uma pipeta, do que um laboratório, do que um tubo de ensaio. Quando a gente pensa a ciência com diversas faces, né, com diversas formas, a gente tem que lembrar muitas vezes que aquele professor que está em sala de aula, muitas vezes, ele também é um pesquisador, ele também é um cientista, e aí ele pode até, de repente, estar fazendo um experimento ali com a turma de alunos, com uma intervenção no campo, enfim... Existem muitas formas de fazer ciência, a gente vai falar um pouco sobre algumas delas e também falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito, né, nesses últimos anos no laboratório, nossas contribuições para a pesquisa, que também é muito importante. Eu acho importante falar sobre as nossas experiências, né? Como é que a gente começou, né, Van? De repente, eu vou ser cientista, né? Qual era o teu sonho, assim? Você, Vanderlan, por exemplo, o seu sonho sempre foi estar aqui dentro da Fiocruz, fazendo ciência, desenvolvendo pesquisa? Então, eu penso... quando você me faz essa pergunta, me remete à época da escolha da profissão, né? Não sei se com você acontece isso. Quando eu estava no ensino médio, eu tive contato com muitas áreas e aí era muito forte a questão do feira de profissões. As instituições, elas faziam esses eventos para que os alunos da educação básica tivessem contato e aí pudessem, de repente, aprimorar a escolha, conhecer melhor. E aí, quando eu comecei o ensino médio, Ricardo, eu já me interessava por ciência. Eu já sabia que o que eu queria era estar desenvolvendo ciência, e quando eu vi uma notícia na TV, por exemplo, descoberta de algo novo, cientistas brasileiros ou cientistas de outros países produziram algo que contribuiu para a sociedade. Então isso me chamava muita atenção. E dentre as possibilidades, né, eu ainda pensei em ingressar na área de química, né? Afinal de contas eu acabei não me distanciando muito, mas a escolha do meu curso, né, eu sou biomédico, eu entrei no computador na internet, acessei a internet, coloquei profissão que trabalha em laboratório com pesquisa. Pronto, não deu outra. Maravilhoso. Apareceram várias opções e aí acabou que eu escolhi biomedicina, já pensando na pesquisa. E você? Menino, eu tenho uma história que eu acho que os ouvintes vão... Conta. Na verdade, o meu sonho não era ser cientista, né? Se bem que o que é ser cientista, né? No Brasil a gente não tem essa profissão cientista, né? O professor já é um pesquisador e vice-versa. Então, na minha infância, como filho de todo pobre, né? Eu queria ser médico. Olha, vai fazer medicina porque as pessoas costumam endeusar os cursos de medicina e direito. É uma profissão que tem muita valorização social, né? Em detrimento das outras, né? E, na verdade, todas precisam ser valorizadas. E aí, né, eu tinha dois sonhos, na verdade, ser médico e ser professor de matemática. Vê que loucura, né? Parabéns às pessoas que engajam aí no ramo da matemática, química e física. Com certeza. São corajosas para mim porque é uma área muito difícil para mim, né? Apesar de que eu tô aqui ao lado de um dos maiores bioquímicos que eu conheço, que é Vanderlan, né? Eu tenho aprendido bastante com ele.
Mas a história é a seguinte, eu acho que as pessoas vão se lembrar daquele filme Lua de Cristal, da Xuxa. Morta. O que acontece, né? Tem uma cena, quem não assiste esse filme, assiste porque é maravilhoso, mas tem uma cena da Xuxa que ela tem um sonho, né? E enquanto ela tem esse sonho, a música Lua de Cristal tá passando. Sim. E eu me via naquele filme porque eu disse, ué, por que não pode acontecer comigo de me tornar um médico, de me tornar um professor? E aí, quando eu tive a certeza, na minha época, quando eu passei no vestibular, na Universidade do Estado da Bahia, né, eu passei para Direito e passei para Biologia. E na hora, na minha cabeça, eu disse, não, eu quero ser um biólogo, né? Eu quero trabalhar com pessoas. Ô Ricardo, e você não sofreu alguma pressão social, assim, por escolher biologia e não direito nessa época? Na verdade, a pressão na minha eu sofri uma pressão na minha família para não escolher o direito, né? Nossa, porque normalmente é o contrário. Normalmente né? é o contrário, mas veja o porquê, né? Na época, Van, que eu passei no vestibular, eu não sei se você se lembra daquele caso da Mércia Nakashima. Não. Do Misael Bispo, né, que ocorreu feminicídio, e o Misael Bispo, ele era advogado, né? Quando eu passei no direito, a minha família caiu em cima de mim, principalmente meu pai, porque ele disse que não queria ver um filho dele nessa área, né? Então, eu já não tinha o feeling para o direito, né? Eu queria ainda fazer a medicina, abandonei a área da matemática, queria fazer medicina, e eu pensava, se eu começar fazendo biologia, eu vou começar fazendo a biologia e depois eu posso ir para o direito. Só que a primeira vez que eu entrei em sala de aula, porque o curso que eu fiz foi de licenciatura, eu sou licenciado, a primeira vez que eu entrei em sala de aula eu me apaixonei, né? Então quando eu entrei numa turma de um 5º ano, né? No colégio Carlina, lá na cidade de Paulo Afonso, eu me apaixonei, eu disse, eu não quero fazer outra coisa a não ser lecionar, a não ser fazer pesquisa. E aí quando os meus alunos, né, hoje em dia, quando eu dando aula e os alunos me perguntam, professor, mas enquanto estudante de licenciatura em ciências biológicas, eu sou um pesquisador? Sim, você é um pesquisador, né? A gente jamais deve dissociar a profissão professor-pesquisador, porque todo professor é um pesquisador em suas diversas áreas. É importante que a gente frise isso, é importante que a gente fale para os nossos alunos, é importante que a gente fale para os nossos. Vocês são pesquisadores, certo? Sim, o professor, ele está constantemente ali durante o seu trabalho, a sua atuação profissional, procurando formas de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e trazendo ali para o ambiente da sala de aula diversas experimentações, né, com o objetivo de sempre melhorar o desempenho dos alunos. Então, eu também concordo plenamente com você. É algo que acontece diferente na minha profissão, né? Os biomédicos, eles estão, em uma grande parte, tá sim relacionada à pesquisa, a pesquisa laboratorial, pesquisa e diversas pesquisas, não só pesquisas na área da saúde, é importante frisar, é uma profissão muito versátil, então a gente acaba encontrando profissionais em diversas áreas. Mas o entendimento do que é ciência e da pesquisa, isso vai se desenvolvendo ao longo da formação, né? E aí até a gente chegar na pós-graduação e ter essa imersão mais efetiva, vamos dizer assim, na pesquisa, né? A pós-graduação, quando eu falo, me refiro a mestrado e doutorado. Sim. Né? Para quem não sabe, muita gente tem dúvida, né? Termina a graduação e aí se pergunta, será que eu deveria fazer um mestrado e um doutorado? Isso vai depender muito do objetivo, né? Do caminho que você quer seguir. Muitas vezes, apenas para a prática profissional, né, fazer um mestrado e doutorado pode não ter tanta necessidade, vamos dizer assim. Mas, se você quer seguir carreira docente, se você quer seguir a carreira da pesquisa, é essencial que você faça, porque é nessa etapa da formação que a gente aprende a ser cientista de forma mais sistematizada. A gente aprende a ser cientista ao longo da formação, mas é nessa etapa que a gente aprende a sistematizar o que é necessário para produzir ciência, que é o tema de hoje. Né? E é importante até, Van, você tocar nesse assunto, porque é necessário que a gente pare de romantizar muito
essa saída da graduação e essa necessidade de fazer uma pós-graduação. De fato, é o que você quer, Sim, né? A verdade. gente jamais deve tratar a pós-graduação, né, em decorrência das bolsas que a gente utiliza para fazer a pesquisa, como um bico. Sim, Olha, eu não tenho emprego, então vou fazer uma pós-graduação. Não, não é assim, né? Você tem que ter o feeling de fato para você trabalhar com a ciência, né? E a ciência nas suas diversas áreas, né? A gente está falando aqui com vocês agora um biólogo, herpetólogo, um bioquímico, né? Um biomédico. E por que a gente está fazendo doutorado hoje em dia? Porque é a nossa área, é o que a gente ama, é o que a gente quer. E a gente tem o prazer de passar 8, 10 horas dentro de um sim, laboratório, né? Fazendo análise, fazendo pesquisa, estudando, às vezes dançando, né? Porque a gente com precisa se divertir, né? certeza, A gente bota uma claro, Glória Groove ali, a gente dança, claro, né? né? Uma Uma Taylor, Taylor, né? Faz uns caras uma e Cláudia bocas, uma Cláudia Leite, Leite, né? E aí a gente dança, né? Porque é importante que a gente fale sobre isso, mas é importante que haja necessidade de fazer essa pergunta. É o que eu realmente quero? sim, Né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado? Porque está muito ligado à área da docência, é isso que eu quero? Então, parem de romantizar de, eu terminei a graduação, eu preciso fazer uma pós. Vejam por que eu estou falando isso. Entrar numa pós-graduação demanda muito do seu psicológico, né? e do físico E do também, físico também. É importante que você está preparado psicologicamente, a sua saúde mental está tranquila para você entrar na pós-graduação, principalmente no contexto político em que a gente se encontra, né? Todo dia, todos os dias, nós estamos sendo atacados. E isso afeta a nossa saúde mental, afeta de um jeito que a gente precisa fingir. Às vezes, quando os nossos pais ligam, e aí, como é que estão as coisas? Ah, tá sim, perfeito, tá bem, mas muitas vezes não está, porque a gente está sendo atacado. Então, eu falo isso, e eu falo isso com os meus alunos e com os meus amigos, porque é importante que eles não tomem esse susto. Ninguém chegou para mim e falou, Ricardo, você vai passar por isso no seu doutorado. Não, romantizar, não, doutorado, um doutor, doutor sim. Ricardo. Tá, mas o que é que eu vou passar? Inclusive, durante o mestrado, diversas vezes eu brinquei, mas aquela brincadeira com um fundo de verdade, né? Eu olhava assim para os meus amigos, aí dizia assim: olha, é, me disseram que não seria fácil, mas assim, não me disseram que seria tão difícil como está sendo, né? E toda essa dificuldade acaba refletindo, como você falou, em aspectos da nossa vida, né? De forma bem determinante. E eu acho que o primeiro passo é conhecer o objetivo de se tornar mestre e doutor. E Correto. isso está relacionado a fazer ciência, né? Hoje nós temos uma comunidade de profissionais que estão no Brasil e que são responsáveis, esses profissionais, pela produção científica. E que precisam ser respeitados, extremamente Sim. respeitados. E tudo que a gente traz para o laboratório é, vem da sociedade. São vocês, é você dona de casa, é você trabalhador, trabalhadora de qualquer outra área. São as necessidades sociais que nos fazem parar e pensar como a gente pode resolver determinada situação. Que muitas vezes vocês acham que nem afeta a sua vida, né? É muito comum as pessoas perguntarem: tá, mas sua pesquisa ela contribui com o quê? Né? Qual a contribuição que você está fazendo? Porque, de forma direta, aquilo que é feito, aquilo que é estudado, pode não interferir, né, no seu dia a dia, mas a longo prazo, né, de maneira indireta, pode sim causar efeitos numa comunidade, numa população, e aí trazer malefícios para as pessoas, para os indivíduos que estão ali. É, eu acho que na área da saúde, na área de biociências, às vezes é mais perceptível, porque, por exemplo, no meu caso, eu desenvolvo um tratamento alternativo para uma doença. Então, desenvolver medicamento é muito fácil, muito fácil de associar a um benefício para as pessoas, né? Mas muitas vezes, por exemplo, pesquisas de campo, pesquisas de biologia de campo, como eu tenho colegas que fazem identificação de novas espécies, né? Vão para campo, se jogam no meio da Amazônia, no meio de florestas para poder encontrar novas espécies de fungos, por exemplo, classificar
muita gente acha que isso não tem contribuição, mas tem, porque até mesmo o tratamento de algumas doenças pode vir dessas novas espécies que estão sendo descobertas. Isso a gente chama de biotecnologia, né? Então, o que a gente traz para o laboratório, o que a gente traz para a universidade para fazer ciência, nada mais é do que os anseios da sociedade, as questões, né, problemas que afetam a sociedade que nos fazem parar e pensar como a gente pode utilizar o meio científico para resolver essas questões. Muitas vezes as pessoas, até mesmo nossos familiares que não estão acostumados a esse mundo, né, esse ramo, né, às vezes meu avô para e faz a seguinte pergunta: mas meu filho, que diabo você tanto vê nesses sapos, né? De eu sair ali para uma estação ecológica, né, entrar em uma poça, em uma lagoa temporária extremamente desconhecida, porque eu não sei o que é que eu vou encontrar ali, e ir ao encontro de uma espécie de anuro de um sapo e trabalhar com sangue. Qual é o impacto dessa minha pesquisa do doutorado para a sociedade? As pessoas esperam muito isso, né? Sobretudo nesses tempos atuais, quando a gente tem a necessidade de popularizar a ciência, né? Da gente sair desse muro aqui, desse cercado da universidade e conversar com a dona Maria da Tapioca, com o seu João da doceria, e de mostrar para eles que, de fato, estudar e verificar os aspectos clínicos e ecológicos dos anuros, né, dos sapos, é importante para verificar até que ponto a invasão humana tem provocado aí danos à saúde desses animais silvestres, né? E não somente na nossa área da biociências, né, da biotecnologia, né? Na área do direito, na área das ciências sociais, ciências políticas, Sim, com da certeza. antropologia, da psicologia, de verificar das engenharias, de verificar, perceba, ninguém pode ou deve fazer qualquer trabalho a qualquer custo. Tem que saber uma pergunta, tem que saber um objetivo, tem que saber dinheiro, principalmente. Por isso que os órgãos de fomento são muito importantes, para que haja a distribuição de bolsas, para que haja distribuição de renda para a realização desses projetos de pesquisa, né? E elas não devem ser atacadas jamais, porque é assim que se faz ciência. Veja, no nosso segundo episódio, que a gente aborda sobre a base da Antártica, né? É a ciência brasileira que está aí saindo do seu limite territorial, indo até a Antártica para tentar descobrir, por exemplo, isso que Vanderlan falou, né? Você cataloga, você conhece uma nova espécie de fungo, e nesse fungo tem um princípio ativo que pode ser usado para o tratamento de um câncer, por exemplo. E é por isso que há necessidade, né, que é muito importante que haja incentivo financeiro para a realização desses trabalhos, né? Ultimamente, eu estou lendo muito sobre a galera aí da antropologia, a galera das ciências sociais como um todo, né? Que eu admiro, assim, de forma... É muito legal o trabalho deles e, assim, é muito perceptível como os resultados que o pessoal dessa área obtém, como isso contribui de forma direta para a sociedade, sabe? Sim, sim. A compreensão da situação política, o próprio entendimento político, isso é necessário para uma nação, para um povo se constituir nação, por exemplo, né? E aí traçar os rumos da história. É imprescindível e, assim, cada vez mais a gente vê a necessidade de mais pesquisas nessas áreas, que às vezes, Ricardo, é um pouco negligenciada, né? Às vezes a gente acaba vendo que algumas áreas do conhecimento recebem bem mais incentivo do que outras, sendo que, na verdade, todas deveriam ser incentivadas, todas deveriam ser constantemente incentivadas a realizar novas pesquisas, resolver novos problemas, levantar novos questionamentos. Exatamente, né? Vida e saúde, né? A área da saúde é uma área que mais recebe incentivo. E a área de tecnologia? Tecnologia recebe muito incentivo de instituições privadas, né? Então, muita instituição privada vai para a universidade, às vezes vai para o setor de tecnologia e investe diretamente ali o capital dela, porque ela precisa de um retorno mais rápido, né? E a área de tecnologia se desenvolve bastante, assim. Em contrapartida, a gente para analisar
por exemplo, né, projetos da área de ciências sociais, de antropologia e áreas relacionadas, e muitas vezes essas áreas elas estão perdendo São espaço, são esquecidas, né? esquecidas. A etnobiologia, né? Um trabalho que visa analisar aí a questão da etnia de povos indígenas do Nordeste. Por muitas vezes, os indígenas do Nordeste, eles não são tratados como indígenas, né? Por muitas vezes, eles são tratados como caboclos. Né? Eles não são reconhecidos como indígenas, apesar de haver várias comunidades étnicas nessa região. Ultimamente, nas minhas aulas de História Afro com os meus alunos, a gente discute muito a romantização da escravidão, por exemplo, que o Gilberto Freire fez, né? Essa análise da mestiçagem aqui no Brasil. Até a década de 30, para você que não sabe, o racismo ele foi muito institucionalizado nas universidades brasileiras, vide as faculdades de Direito de Recife e São Paulo e de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, onde tratava-se muito sobre a questão da miscigenação. Para esses cientistas, e daí eu abro aspas, né, a miscigenação tornava um país degenerado. Veja que loucura. Nossa. Veja que loucura. O processo de miscigenação no Brasil se deu, por exemplo, por dois viés extremamente terríveis. O primeiro foi a escravidão, o segundo foi através do estupro. Era muito comum que os senhores de escravos, no calar da noite, ou até mesmo ao dia, iam às senzalas, sequestravam as mulheres negras e as estupravam. Né? O outro processo, né? Veja que loucura. Nina Rodrigues, né? Raimundo Nina Rodrigues, na década de 30, né? Que era um médico legista na Bahia, ele estudava muito, ele ia muito de acordo com a escola italiana que verificava a craniometria e a frenologia. O que é isso? É você analisar a forma do crânio e o desenvolvimento desse crânio. E aí ele dizia para a escola de medicina do Rio de Janeiro que não poderíamos olhar para a doença e sim para o doente. E que deveria se haver, por exemplo, 2 códigos penais. Um para a população negra e um para a população branca. Para Raimundo Nina Rodrigues, o negro já nascia fadado a cometer o crime simplesmente por essa análise. Olha, nós fizemos análise do crânio, né, e verificamos que o indivíduo negro tem mais probabilidade de cometer um assassinato, de ser uma pessoa que é alcoólatra. Então, assim, ele analisava o crânio e ele já dizia, olha, isso Ele já aqui... dava o diagnóstico. Veja que loucura. Veja como a ciência era utilizada de forma extremamente negativa. Inadequada, né? Porque Inadequada. a gente sabe que hoje em dia não existe essa associação de crânio, sei lá, anatomia com a possibilidade de você... do indivíduo cometer um crime ou não. Essa relação não... Né? E foi graças a essas análises, e com o Silvio Romero aqui em Recife, com a Escola de Direito, e Silvio Romero, juntamente com essa análise, né? O Silvio Romero manda uma carta para a Escola de Direito de São Paulo, de forma que precisamos embranquecer o país. Ou seja, o que se fazer com esses negros alforriados, os negros da diáspora africana que vão construir suas favelas. O que fazer com esses negros? Nada. Deixa pra lá. Sem saneamento básico, né? Sem saúde, sem nada. O que a gente faz? Vamos trazer os europeus para o Brasil, né? De forma a embranquecer essa sociedade. Então, a ciência, ela também pode ser utilizada, infelizmente, de forma negativa. Sim. Né? Então, veja essas possibilidades. Mas, no nosso caso, como somos pessoas conscientes que não reinamos no mundo dos Chernobyls, né, pessoal? Claro. É uma ciência que tenta ajudar essa população, né, de forma direta ou indireta. Veja, os sangues dos meus sapinhos podem identificar ou não se existe uma invasão exacerbada e ruim para os animais silvestres. E também a relação com o homem, né? E a relação com o homem. O que o que é que o ser humano está fazendo aí que pode interferir na vida, na ecologia desses animais? E aí é que tá, Ricardo. Muitas vezes as pessoas não reconhecem facilmente a importância desses animais para o sistema, para a vida no geral. Para o ecossistema no geral. Ecossistema, né? E aí acaba que um desequilíbrio pode resultar em problemas
para essas mesmas pessoas, no dia a dia dessas pessoas. Exatamente, né? Mas assim, só para quem está nos ouvindo entender melhor, né, o que você faz no doutorado, como você faz. Primeiro, eu gostaria de saber como foi que você chegou, né? Muitas pessoas perguntam isso. Olha, eu tenho vontade de ingressar na área científica, mas eu não tenho ideias, eu não sei. Eu até tenho uma ideia, mas eu não sei como desenvolver. O que eu poderia fazer? No seu caso, como foi que começou? Você começou a trabalhar no mestrado, na verdade, Sim. com os sapos, né? Sim, sim. E aí deu continuidade no doutorado. Fala um pouco. Porque na minha graduação, as pessoas se assustam, mas não conseguem ver uma relação aí da teia trófica, por exemplo. Na minha graduação, desde sempre eu quis trabalhar com os sapinhos. Só que na universidade, né, do estado da Bahia, no meu campus, não tinha um professor especialista, não tinha um herpetólogo. Então eu fui trabalhar com diversidade de aranhas da Caatinga com um professor especialista em peixes. Veja que loucura. Mas tudo está ali associado. Então eu conheci o professor Geraldo Moura, que hoje é meu orientador e grande amigo. Fui trabalhar com bioacústica no mestrado, né? Que é o estudo dos sons dos animais atrelado ao comportamento. Então é muito comum, nessa época de chuva, vocês passarem algum brejo, ou até mesmo aqui na região urbana, escutar o som dos animais, dos sapos. Sim, eu sempre ouço aqui pelo campus. Né? O que é esse som? Né? Veja, o macho está ali se comunicando através do som para atrair a sua fêmea e para delimitar o seu território. Isso é o que a bioacústica ela faz, ela tenta discernir. No meu doutorado, na verdade, em uma das cadeiras do meu mestrado, em uma das disciplinas do meu mestrado, surgiu uma disciplina de ecofisiologia, né? Que é para você estudar não somente a relação comportamental dos animais, mas verificar os parâmetros fisiológicos, né, as funções, né, desses animais. Com o professor Leonardo Ribeiro. Inclusive, um cheiro para você, que você foi muito importante para mim. Com isso, o que é que aconteceu? Né? Vanderlan vai concordar comigo nisso. Muitas vezes nossas ideias surgem às 3 horas da manhã. Sim. Então você, aspirante a cientista, deixe lá no seu cômodozinho próximo da sua cama um caderninho dos sonhos. Geralmente vem no sonho, velho. Eu tô mentindo, Vanderlan? Não tá. E às vezes as soluções dos problemas que a gente enfrenta no laboratório vem no sonho. Então, a solução dos experimentos, porque assim, às vezes a gente tá numa experimentação, por mais que você siga o protocolo, isso já seja bem estabelecido, né? Você não consegue obter o resultado, ou você não consegue fazer o tipo de análise que você espera. Muitas vezes dá nada a ver com o que você esperava que acontecesse. E aí você fica se perguntando o que é que você está errando, né? E aí é como você falou, Ricardo, não tem hora. E a melhor hora, a hora mais comum dessas ideias surgirem, dessas soluções, é durante o sono, é durante o momento de repouso. Eu acho que é porque nesse momento a gente acaba às vezes fazendo uma análise do dia, como foi, pensando nos problemas. Você pensa tanto que vem no sonho. No meu caso, já aconteceu comigo. Eu sonhei fazendo o experimento e aí no sonho eu notei um aspecto, né, de uma determinada atividade que eu deveria estar fazendo de uma forma diferente e que eu consegui resolver. Então, essa sua dica do caderno, né, ali perto da cama é maravilhosa. Perfeito. Aí pronto, tava lá na disciplina. E aí, o que é que eu vou fazer para apresentar o projeto para o professor Léo? E veio no sonho, né, verificar a relação entre o estresse acústico, ou seja, eu queria estressar o animal, calma, olha lá com esse estressar, eu ia colocar um som, né, do canto de anúncio da espécie durante 1 hora e iria verificar se existiria ou não uma relação com o hormônio do estresse desse animal, que é a corticosterona. Daí eu consegui tirar né, obviamente, olha só como ela é metida, e levei esse projeto, né, eu fiz um arcabouço teórico ainda maior para poder fazer o projeto do meu doutorado e hoje estou aqui fazendo, claro que com outros objetivos a mais, né, e está aí sendo desenvolvido. Van, agora a galera, eu vou bugar um pouco os nossos ouvintes. Eu queria muito que você, eu dou risada porque é incrível.
Eu queria muito que você falasse o título da sua dissertação de mestrado. Meu Deus do céu. Eu vou falar de uma forma resumida, porque senão a minha dissertação de mestrado foi a avaliação do potencial leishmanicida de um derivado híbrido de fitalimida com 1,2,3-triazol sobre o modelo experimental de infecção de leishmania. Eu morro com esse nome. Vê, 1,2,3-triazol. Quem não é da área fica... O que é que ele tá falando, pelo amor de Deus? Aí eu já jogo pra você. Fala aí pra dona Neide ali da papelaria. O que diabo é isso, 1,2,3-triazol? 1,2,3-triazol, ele é um composto químico, né? Ele é uma molécula química que tem sido amplamente utilizada para produzir novos protótipos de medicamentos. E ela tem chamado a atenção da gente, dos cientistas, pela grande possibilidade de aplicação. Para desenvolver um medicamento, né, seria interessante que esse medicamento ele pudesse resolver diversos problemas, né? Então, ao mesmo tempo em que ele trata uma infecção, ele possa tratar uma inflamação, ele possa tratar uma dor de cabeça e assim vai, né? Mas claro que em cada caso seria uma situação específica. Mas esse composto, a gente chama de heterocíclico. Você sabe o que é um heterocíclico? Menino. Ele sabe, né, gente? Mas ele fala assim que é pra gente falar. Ele é uma estrutura química cíclica, ou seja, um anel, né, formado por carbono e hidrogênio, e aí a gente tem uns átomos de nitrogênio aí inseridos nesse anel. E no caso do triazol, a gente fala de 1, 2, 3, exatamente porque ele tem 3 nitrogênios nessas posições, na posição 1, 2 e 3. Por isso que a gente chama de 1, 2, 3 triazol. E essa terminação azol refere-se a nitrogênio. Aí, isso só no mestrado. Aí, o que é que você está fazendo hoje em dia no seu doutorado? Pronto. No mestrado, eu, juntamente com minhas orientadoras, a gente teve, entre aspas, né, a audácia de imaginar que uma determinada molécula híbrida, ou seja, um composto que era formado por 2 ou mais grupos, ele pudesse ser aplicado para o tratamento da leishmaniose. E aí no mestrado eu estudei só a leishmaniose cutânea. Para quem não conhece, a leishmaniose ela é popularmente conhecida como calazar, né? E muito associada à infecção no cachorro. E aí muitas pessoas me perguntam, né, como eu tinha levantado anteriormente, de onde surgem essas ideias? Como é que eu faço? Às vezes eu tenho uma ideia, não sei se ela é boa, o que é que eu tenho que fazer? Né? A ideia de trabalhar com isso surgiu devido à realidade da região onde eu morava no Ceará, a região do Cariri e do Ceará como um todo. Né? O Ceará, ele, na época, eu acho que hoje ainda também é bastante, mas existiam muitos casos de leishmaniose no estado do Ceará. E o que me chamou a atenção foi exatamente o porquê que uma doença, né, que tem tratamento continua afetando tantas pessoas e por que esse tratamento ele não resolve esse problema, né? Muitas vezes acontecia de eu me deparar com situações em que o tratamento não era eficaz. E aí isso me gerou um questionamento e aí eu fiz um projeto. Eu não conhecia basicamente nenhuma pessoa da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, e a primeira coisa que eu fiz foi fazer um e-mail, né? Um e-mail: olá, me chamo Vanderlan, sou biomédico, gostaria de trabalhar com isso, e mandei para uma possível professora, né, que poderia me orientar, e pedi até alguns conselhos do que eu deveria fazer. E aí a professora Vera Menezes, professora titular da Bioquímica na Universidade Federal de Pernambuco, uma pessoa que eu estimo muito, que me acolheu e que me ensina todos os dias, ela responde o meu e-mail dizendo assim: olha, é o seguinte, para você fazer o mestrado, basta passar na seleção, né? Veja o edital e tudo mais, que é outro aspecto importante. E aí foi quando eu comecei tudo. No mestrado eu avaliei, né, se essa molécula formada por triazol e fitalimida, são 2 grupos, se essa molécula ela tinha um efeito positivo contra a leishmaniose e mais especificamente contra a leishmaniose cutânea. A leishmaniose cutânea ela é transmitida
por mosquitos, né, por flebotomíneos, e aí no local da picada normalmente surge uma úlcera, uma ferida, e essa ferida permanece ali, pode cicatrizar voluntariamente, mas necessariamente essa cicatrização não resulta na cura. Pelo contrário, né? Quando ela retornar, ela retorna com uma potência maior, vamos dizer assim. E aí não existe tratamento tópico. O tratamento que existe é um tratamento feito por via parenteral, onde a pessoa normalmente ela se interna e aí ela vai tomando a injeção, né, que é feito com o antimonial pentavalente. Esse antimonial, Ricardo, ele gera muitas vezes mais problemas à saúde do que a própria doença. Então, só para tu ter uma ideia, né, o tratamento com os antimoniais pentavalentes, ele leva, por exemplo, a doenças cardíacas, arritmia cardíaca. E o paciente que faz tratamento com esse composto tem que ser acompanhado também por um cardiologista, porque o risco de desenvolver doença cardíaca é alto. E já existem diversos estudos, diversos relatos na literatura, publicações de outros cientistas comprovando que algumas pessoas chegaram a óbito devido a esse tratamento. Não foi nem, claro, associada à gravidade da doença, mas atribuem sim a morte ao tratamento. Então essa toxicidade, né, esse aumento de toxicidade desse tratamento nos gera o impulso de procurar alternativas terapêuticas para essa doença, que é uma doença negligenciada. Você já parou para pensar o porquê que a gente chama doença negligenciada? Você sabe, Ricardo, do que se trata? Sei, amigo. Inclusive, próximo ali da minha cidade tem muitas, não somente a leishmania, mas outras doenças negligenciadas também. Isso, doença negligenciada é aquela doença que afeta a população mais pobre, né? Uma população que não desperta tanto interesse nas indústrias para a produção de medicamentos, porque normalmente são pessoas que não têm poder aquisitivo para comprar esses produtos, né? Então acaba que esses indivíduos eles acabam sendo esquecidos, mas aí a gente que é cientista, a gente não esquece deles jamais e a gente continua pesquisando. Atualmente no doutorado eu estou produzindo mais moléculas e avaliando essas moléculas a fim de encontrar um composto que a gente chama de composto líder. É aquele composto que apresenta todas as características químicas, farmacológicas, né, biológicas favoráveis a se tornar, no futuro próximo, um medicamento para tratar essas doenças. E agora não só a leishmaniose cutânea, mas também a leishmaniose visceral. E cruzando os dedinhos para que seja possível a criação desse medicamento e sobretudo, que seja uma drágia, né? Um comprimidozinho em cápsula, tomara que não seja uma injeçãozinha. Uma massa, né? No teu só a dozona lá. Mas é melhor sentir essa dor da injeção e se curar do que não ter a cura, né, gente? Mas aí você falou algo importante. Quando a gente desenvolve um medicamento, a gente leva em consideração tudo isso, né, todos esses aspectos. E aí eu não poderia deixar de lembrar de uma professora maravilhosa que me impactou muito positivamente na graduação, foi minha professora de farmacologia, a professora Ana Luísa Martim. Inclusive, gostaria de mandar um grande beijo e abraço. Beijo, Ana Luísa. Ana Luísa Martim, professora Ana Luísa, que também tem um podcast, que é o PharmaCast. Maravilhosa, viu? Muito bom. Ouço sempre que possível, sempre que eu preciso revisar um assunto, tô lá no PharmaCast. Inclusive, fica aí a nossa dica para vocês também. Então, tudo isso surgiu ao longo dessa caminhada. E as ideias, Ricardo, elas vão amadurecendo. Então, se você tem interesse em começar na pesquisa, você se questiona sobre o que é ciência, né, o que você pode fazer na área da ciência, não se preocupe. O que você tem que fazer é dar o primeiro passo, que é procurar, né, pesquisadores, professores e, primeiro, antes de tudo, identificar a sua área de interesse. É muito importante que você ingresse numa área que você goste, que lhe dê prazer, que você se sinta bem, porque aí todos os dias você vai desenvolver um trabalho bacana porque você gosta de estar fazendo aquilo ali. Porque a gente faz ciência, mas a gente se diverte também, né, gente? A gente tem um trabalho, na verdade não é um trabalho, na verdade é um fator que a gente gosta de fazer, né? Então, identifica a sua área, procura um pesquisador mais experiente, sente com ele, pesquisador
e ou pesquisadora, né? As mulheres na certeza. ciência, com certeza. Eu só tenho orientadora no mestrado, doutorado, só orientadora. Tenho pesquisadores que contribuem comigo, o professor Ronaldo Nascimento, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, excelente profissional, também está junto comigo. Porém, na minha trajetória acadêmica, a presença da mulher foi muito forte. Eu sempre tive orientadoras. E que mulheres, viu, gente? E que mulheres, né? E é isso, pessoal. Tá aqui chegando ao fim mais um episódiozinho muito rápido, minha gente. Isso é muito rápido. Claro que esse assunto não encerra aqui, obviamente, porque o título e o tema ciência, ele é grandioso. A gente pode conversar através do e-mail. Siga a gente nas redes sociais, @rapaduraconsciência. Manda pra gente a tua pergunta, né? Compartilha também o que vocês fazem, o pessoal que está aí também na pós-graduação, que nos escuta, nos acompanha, manda pra gente, a gente compartilha lá no perfil do Rapadura Consciência o seu trabalho, marca a gente nas suas publicações, no trabalho do dia a dia, na bancada, no campo, na sala de aula, e a gente vai estar aí divulgando também o trabalho dos cientistas. Afinal de contas, o nosso papel também é divulgar a ciência, né? Sobretudo nos dias atuais, né? A gente precisa divulgar ainda mais a nossa ciência. O que é que tanto Vanderlan, o que é que tanto Ricardo, o que é que tanto Elton passa o tempo todo dentro de um laboratório, ou dentro de sala de aula, ou no campo, no mato, na Amazônia, Floresta Atlântica, Caatinga, onde for. Antártica também, imagina, naquele frio da Frozen que a gente sentiu, viu? No segundo episódio. E é isso, pessoal. Cheiro pra vocês. Mandem sugestões, né? Muito obrigado por nos acompanhar mais um episódio. E, ó, até a próxima. Beijo, até a próxima. Olá, nós somos o Rapadura Consciência, um podcast semanal que vai ao ar todas as sextas-feiras. Aqui, 3 cientistas nordestinos discutem a ciência de uma forma descontraída e acessível. Até o próximo episódio. Tchau!